Olá, gente querida, seja bem-vindo ao meu canal. Muito bom ter você aqui juntamente comigo hoje para, mais uma vez, nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje, como você pôde ver no título aí, nós vamos estar falando sobre o tema Será Bendito, né? Hoje nós vamos estar olhando para o episódio ali da história de Jacó, mas nós estaremos enfocando o aprendizado que Isaac, o pai de Jacó, teve com toda essa história, com toda essa trama. Então, eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, que é muito importante, ativar o sininho para não perder as notificações dos nossos próximos vídeos, amém? Gênesis 27, versículo 27, nos diz assim a palavra do Senhor. E ele se aproximou e o beijou, e seu pai, sentindo o cheiro das roupas, o abençoou e disse: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê o orvalho dos céus e dos lugares férteis da terra, e fartura de trigo e de vinho novo. Sirvam-te povos e nações se curvem diante de ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem diante de ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e bendito os que te abençoarem. Essa é uma daquelas histórias que nós normalmente costumamos focar um personagem e esquecer outro de igual importância. Nesse caso aqui, nós focamos a nossa atenção geralmente em três personagens. Jacó, que é o protagonista principal, aquele que de certa forma se beneficia da fome de Esaú, seu irmão, e acaba negociando a primogenitura de Esaú. O segundo personagem é Esaú, que é reprovado por não valorizar a primogenitura e acaba trocando ela pelo prato de lentilha. O terceiro personagem aqui é Rebeca, que é aquela que influencia, que incentiva Jacó, seu filho, a enganá-lo, ludibriar ou então se beneficiar da fraqueza de Esaú. E às vezes acabamos nos esquecemos desse quarto personagem que é tão importante, que é Isaac aqui, que eu particularmente acredito que foi o que mais aprendeu com essa história. Veja que nesse capítulo aqui nós podemos notar que Isaac, ele sempre favoreceu o seu filho mais velho, que era o Esaú. Era aquele que tinha um porte de esportista. Então, percebendo ou achando que iria morrer, Isaac então fala para que Esaú vá, prepare uma caça, prepare um guisado e lhe traga, porque ele teria de abençoar. Então, esse texto nos mostra a preferência de Isaac por um dos seus filhos, o primogênito, Esaú no caso. Jacó é aquele típico personagem mais pacato, mais do lar, e esse vai alcançar a preferência da sua mãe Rebeca. Então nós temos um lar dividido, nós temos um pai que prefere um filho, o mais robusto, o do campo, o mais peludo, Esaú. Do outro lado nós temos uma mãe que prefere o outro filho, o mais pacato, aquele do lar. Aqui já surge o primeiro problema, quando os pais não têm a sabedoria de dividir o seu amor ou expressar, aparentar o seu amor pelos seus filhos. Um lar dividido é prejudicial. Um abismo inevitavelmente acabará chamando o outro. Então nós temos que gerenciar os nossos sentimentos para que os nossos filhos igualmente se sintam amados, certo? Então esse texto vai nos mostrar como é prejudicial quando há preferência por um dos pais para com o filho. Do outro lado, esse texto também vai nos ensinar que nem sempre a preferência dos homens é a preferência de Deus. Isaac, ele é um patriarca, é alguém que carrega na sua vida a bênção de Abraão. E Isaac prefere Esaú, só que Deus prefere Jacó. Nem sempre a eleição que o homem faz aprovando é a eleição que Deus aprova. Nem sempre aquilo que os homens desaprovam é aquilo que Deus desaprova. Isso aqui é sintetizado pelo que Paulo fala, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as pequenas para confundir as grandes. Até o fim, durante 40 anos, Isaac preferiu que Esaú herdasse a bênção, até que, finalmente, o texto vai nos dizer que ele, por não enxergar muito bem, acaba sendo enganado pelo seu filho Jacó,
e acaba derramando ou depositando a bênção sobre ele. Ponto de alerta aqui é que o texto bíblico não está aprovando, incentivando o engano. Não. O texto bíblico não está nos incentivando a usar por meios ilícitos para conquistar aquilo que é lícito. Ou seja, nesse caso aqui, nós temos que tomar muita cuidado e atenção, porque os fins não justificam os meios. O fim aqui é a bênção de Deus, é um fim louvável. Jacó, ele quer a bênção de Deus, isso é o fim. Mas o meio pelo qual ele usou para alcançar essa bênção foi ilícito, que foi o meio do engano. E Rebeca não entendeu muito bem a promessa de Deus, porque não havia necessidade dela influenciar o Jacó para enganar seu irmão para herdar a bênção, porque quando ela estava grávida, leia isso no capítulo anterior, o próprio Deus vai falar que dentro do ventre dela havia duas nações, uma referência aos descendentes de Esaú e aos descendentes de Jacó, mas que o mais novo seria senhor sobre o mais velho, ou seja, em Jacó já estava a marca da bênção de Deus, não havia necessidade dela querer ajudar o Senhor para que o seu filho herdasse a bênção. É um problema muito sério quando nós queremos usar meios ilícitos para que a bênção de Deus nos alcance. Deus, ele não precisa da nossa ajuda, ainda mais quando essas ajudas são paliativos ilícitos para que a bênção de Deus recaia sobre nós. Quando Isaac descobriu que havia sido enganado, com certeza ele deve ter ficado irado com Jacó. Havia motivos para isso. Mas ele, nesse momento, reflete e ele poderia ter retirado a bênção, porque ele havia sido enganado, transformado essa bênção numa maldição. Mas ele não fez isso. E por quê? Ele percebeu que Jacó, ele tinha a promessa de Deus sobre a sua vida. E novamente repito, nesse momento ele estava errado, estava sendo desaprovado pela sua atitude de engano, mas que Deus o havia escolhido. E que ele tinha um interesse pela bênção de Deus diferente de Esaú. Quanto Jacó valoriza a bênção, Esaú despreza. Esaú não valorizava aquilo que era tão precioso que era a bênção, porque essa bênção não ficava apenas na pessoa que herdava, mas passava para os seus descendentes. Quando Esaú, irmão de Jacó, percebe que o seu irmão foi abençoado e ele vai chorar para Isaac o abençoar também, Isaac fala, olha, a bênção será sobre o seu irmão. A bênção está sobre seu irmão. Isaac, nessa atitude, mostrou nobreza. Talvez, no âmago da sua alma, ele não aprovasse essa atitude. Mas ele entendeu que Deus estava aprovando Jacó e que a bênção de Deus estava sobre Jacó. Isaac, então, teve nobreza de reconhecer que por mais que Jacó não fosse o seu predileto, por mais que Jacó não fosse quem ele queria que herdasse a bênção, ele aceitou em que a bênção de Deus estava sobre ele. A lição que nós extraímos desse texto é justamente essa. Nós temos que ter nobreza para entender que por mais que alguém não nos agrade, por mais que alguém não nos desça, nós precisamos entender que a vontade de Deus, a escolha de Deus, está para além do tempo, do espaço da nossa compreensão. Eu costumo falar que os personagens bíblicos não leram as suas histórias, eles a viveram. Hoje, nós temos o privilégio de pegarmos a história de homens como Isaac, como Jacó, como José, Moisés e tantos outros e ver que a Bíblia ela é perfeita, é bela, justamente por esse fator. Por nos permitir ver os erros e os acertos dos homens e das mulheres de Deus. Jacó ele vai pagar um preço muito alto por essa desobediência, por esse engano. Ele vai trabalhar durante 20 anos ali na casa do seu sogro Labão e acabará pagando um alto preço, sendo enganado, mas no final ele acaba reconciliando-se com o seu irmão Esaú, e quando ele tem um encontro com o Senhor no Val de Jaboque, essa pergunta se repete, porque quando ele vai para tomar essa bênção aqui, que Isaac, já não enxergando muito bem, pergunta para Jacó qual que é o teu nome, ele havia se vestido de pelo, estava com o cheiro do campo, e ele fala, olha, eu sou Esaú. Era mentira,
Era a vida dando oportunidade para que Jacó percebesse que ele estava no engano. Isaac então até fala, poxa, a pele é do meu filho Esaú, o cheiro é do meu filho Esaú, mas a voz é de Jacó. E Jacó permanece no erro. Anos depois, 20 anos depois, a pergunta vai se repetir no Val do Jaboque. Só que agora quem faz a pergunta não é um homem, quem faz a pergunta é o próprio Senhor. O Senhor está travando uma luta, numa teofania ali com Jacó e pergunta para ele quando Jacó fala, olha, me abençoa se não te permitirei ir. E o Senhor pergunta para Jacó, qual que é o teu nome? Novamente o cenário retrocede na memória de Jacó e agora ele não engana mais. A palavra Val de Jaboque significa, a palavra Jaboque significa expurgar, trazer para fora. É no encontro com Deus onde as trevas, o engano, aquilo que há de pior na nossa vida precisa vir à tona. É como um câncer que é tratado, precisa ser extraído. No caso de Jacó era o engano. Ele então abre mão desse engano e fala, olha, eu sou Jacó. E aí o Senhor libera uma palavra para ele, fala, é verdade, que teu nome é Jacó, mas a partir de hoje não se chamará mais Jacó, porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Então é no momento em que nós confessamos, é no momento que nós colocamos para fora que nós recebemos de fato a aprovação de Deus. Então Jacó pagou um alto preço. Novamente aqui, como a figura central da nossa conversa aqui é Isaac, nós temos que aprender como Isaac, a entender que o tempo é o melhor professor para trabalhar e preparar as pessoas para herdar as bênçãos do Senhor. Talvez nós olhemos para alguém hoje ou nos olhemos no tempo presente e não nos achemos na posição de recebermos algo de Deus. Mas o tempo está aí para nos preparar, para nos moldar, para que nós continuemos buscando a estatura de varão perfeito à medida de Cristo. Essa é a nossa meta, essa é a minha meta e a sua meta. Jacó, ele vai aprender com a dor e o sofrimento durante o tempo da sua vida. Geralmente, nós aprendemos mais com as lágrimas do que com os sorrisos. Eu quero dizer uma citação aqui importante para você. Robert Browning, ele diz assim, eu andei 1 quilômetro com o prazer, ele conversou por todo o caminho, mas não me deixou nem um pouco mais sábio com tudo o que tinha a dizer. Eu andei 1 quilômetro com a tristeza, e ela não disse sequer uma palavra, mas, as coisas que aprendi com ela, quando a tristeza andou comigo. É verdade, é na tristeza onde nós descobrimos quem são os verdadeiros amigos. É na tristeza que nós aprendemos a valorizar as coisas mínimas da vida. É na provação que nós aprendemos a valorizar as pequenas coisas da vida. É quando o mundo nos exclui que nós aprendemos a valorizar o quão precioso é estar com Cristo no deserto. Mais vale estar com o Senhor no deserto do que estar nos palácios rodeados por multidões sem Ele. Isaac entendeu que Jacó estava abençoado e que ele era bendito. Que você entenda que apesar das circunstâncias, assim como Jacó enfrentando tribulações e provações, ele entendeu que a bênção de Deus estava sobre ele, independente das circunstâncias. Que você entenda que as bênçãos de Deus estão sobre você por meio de Jesus Cristo, independente do que você está passando agora. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, em nome de Jesus. Permita que eu ore por sua vida e que a bênção de Deus te alcance. Amém? Senhor, amado e glorioso Pai, no nome de Jesus nós oramos agora, confessando ao Senhor os nossos erros, nossas falhas e te pedimos perdão, Senhor. Nos perdoa por muitas das vezes agirmos de forma que não te honra, de forma, meu Deus, reprovável. Ó Pai, nós pedimos que o Teu poder se aperfeiçoe cada vez mais em nossas fraquezas e que nós possamos viver para a glória do Senhor. Eu oro por esse irmão e irmã que está do outro lado, pedindo que Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia alcance ele e alcance ela em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pedindo força nesse tempo de dificuldade. Pai, se conosco, esteja conosco em nome de Jesus, nós te pedimos
em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra tenha sido abençoadora para a sua vida e para o seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve aí, você nos dá uma força enorme se inscrevendo no canal e compartilha aí no seu grupo de WhatsApp, no Telegram, onde quer que você puder fazer isso, você estará sendo participante direto da nossa missão aqui de levarmos a palavra de Deus além. Deus abençoe, um beijo fraterno no seu coração. Espero você aqui no nosso próximo encontro. Geralmente temos vídeos aqui no canal às segundas-feiras, às 7 da noite e às quintas-feiras. Tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Até a próxima.